Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos iniciando aqui o nosso segundo culto online. Iremos iniciar com o louvor Poder para Salvar. E se vocês tiverem algum problema, pode digitar aí no chat que a gente vai estar verificando aqui para poder arrumar. Tá bom? Então, no WhatsApp, né? Oi? Ou então no WhatsApp. Ou então no WhatsApp.
toda salvação. Jesus a morte venceu, sobre a morte venceu. Nosso Deus, só o Senhor Jesus tem poder para salvar-nos, poder para nos livrar, Pai, de tudo pecado. Ó Jesus, sua misericórdia é imensa sobre a nossa vida, Pai. E nós somente temos que render gratidão a Ti, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Amém. Agora iremos continuar louvando a Deus com Amo o Teu Amor. Não tenho palavras para expressar quando amo o Teu amor. Quando amo o Teu amor, não há nada que eu possa comparar. O Teu amor por mim, Jesus. Não tenho palavras para expressar quando amo o Teu amor. Quando amo o Teu amor. E exige com Teu amor, Jesus, não sou assim a tristeza com Teus lábios eu proclamo todo dia que Te amo. Te adoro, Te amo, Te adoro. Meu coração adora o Deus Jesus. 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 Exige com Teu amor, Jesus, não sou mais que a tristeza e a alegria. Com Teus lábios eu proclamo todo
Senhor Deus, nós te amamos. Nós te amamos, ó Pai. E o seu amor a nós, ó Pai, é incomparável, Jesus. Nós não temos palavras para expressar o quanto o seu amor é grande para conosco, Pai. Essa oração, em nome do seu filho amado Jesus. Amém. Passo a palavra para o pastor Márcio. Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Um forte abraço para você que está aí na sua casa nos acompanhando. Nós estamos aqui olhando no chat. Um abraço para o Sergião. Um abraço para minha esposa Joyce, que também está acompanhando. Rafaela Bandeira. Nívia Siqueira. Deus abençoe todos vocês que estão nos acompanhando. Quero fazer um agradecimento especial a esses meninos que ministraram o louvor aqui de forma tão incrível. Agradecer muito pelo empenho deles essa semana, trabalhar bastante. Nós estamos nos ajeitando para cada dia melhorar um pouquinho a qualidade do som, da imagem, e eles estão bem empenhados, tá bom, gente? Então, louvado seja o Senhor por esses queridos. Eu quero compartilhar a palavra de vocês. Depois nós vamos louvar ao Senhor mais um pouquinho. E por fim, nós faremos algumas comunicações gerais, alguns avisos, e estaremos orando ao final por você aí na sua casa, tá bom? Então, aí você, no seu lar, seja onde você estiver, na sua casa, no seu quarto, abra sua Bíblia, por gentileza, aí no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8. Mateus, capítulo 8, nós vamos ler apenas 4 versos, que é do verso 1 até o verso 4, que diz assim: Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: Quero, seja purificado. Imediatamente, ele foi purificado da lepra. Em seguida, Jesus lhe disse: Olha, não conte isso a ninguém, mas vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém. Vamos orar. Feche seus olhos aí. Querido Deus, em nome de Jesus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por esse relato tão precioso. Obrigado porque vemos aqui a face de Jesus, ó Pai, a face divina de Jesus, abençoando uma pessoa. Que esse relato faça sentido, faça diferença para nós neste dia. E que o Senhor nos ensine algo, Pai, para nossas vidas, que o Senhor transforme nossos corações, que a tua palavra seja semeada, que o teu Espírito Santo nos conduza nesse momento, que ele fale com todos nós, e que eu não fale mais nada, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós estamos no Evangelho de Mateus, capítulo 8, em um momento bem peculiar do ministério de Jesus.
Jesus aqui acabou, ele terminou o Sermão do Monte, há poucos instantes atrás ele tinha encerrado todo o seu ensino teórico. Então, tudo que Jesus tinha para ensinar de forma teórica, ele acabou aqui, né? Que nós conhecemos como Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Então, tudo que você quiser saber sobre o ensino teórico de Jesus, o que Jesus ensinou para toda a humanidade aqui na Terra, está em Mateus 5, 6 e 7, o famoso Sermão da Montanha. E o Sermão da Montanha todo, ele é lido, ele é refletido sobre, a partir de muitas pessoas, né? Muitas outras religiões estudam sobre o Sermão do Monte, né? Mesmo as pessoas que não são cristãos, elas admiram o Sermão do Monte pela forma como Jesus nos ensinou, né? E aí, no último verso do capítulo 7, Jesus termina, né? Toda a sua faculdade, todo o seu curso intensivo de forma teórica, Jesus termina no último verso do capítulo 7. E aí, por isso que no primeiro verso ele diz, e desceu Jesus do monte, porque acabou, ele desce do monte, e como as multidões foram aglomerando, muitos o seguiram depois que ele desce do monte. E logo na sequência, ele se encontra com um homem enfermo, com um homem que estava doente há muito tempo, de um homem que estava sofrendo há muito tempo, né? E aí o que Jesus vai começar a partir desse verso 1 do capítulo 8 é pôr em prática tudo que ele ensinou na teoria no Sermão do Monte. Então Jesus ensinou toda a teoria e agora ele começa na prática a ensinar as pessoas todo o seu conteúdo do Sermão do Monte. Então logo de cara ele encontra esse homem com essa enfermidade que na época eles chamavam de lepra, né? E aí há um diálogo e Jesus cura esse homem, mas tem uns detalhes aqui, esses 4 versos são recheados de muitos aspectos culturais que enriquecem o simples fato de Jesus ter curado. Nós, batistas, nós somos tradicionais, as pessoas acham que a gente não acredita em cura, né? Mas, pelo contrário, nós acreditamos que Jesus cura da maneira como ele quiser, como ele bem querer, e no momento que ele desejar, né? Esses sinais extraordinários que nós conhecemos como milagres, nós cremos e Jesus faz ainda hoje da maneira que ele quer e no momento que ele quer, conforme a sua soberana vontade, né? E aqui nós estamos diante de um relato que Jesus curou de fato um homem, né? Então, nesses 4 versos, nós estamos diante da face curadora de Jesus. E o Senhor Jesus, meus irmãos e amigos, quando ele cura uma pessoa, ele não cura só o aspecto da necessidade da pessoa. A obra de Cristo, que nos garantiu redenção, salvação, ela cura, ela liberta, ela restaura o ser humano em todos os aspectos da sua vida. Então, a cura de Jesus, ela é integral, ela é completa e plena na vida humana. E aqui nós vamos perceber como Jesus ele trata desse homem em toda a sua estrutura de ser. Então, esse homem, esse leproso, ele é curado de todas as formas possíveis de que algum ser humano poderia ser submetido. Então, Jesus curou, mas não simplesmente da sua enfermidade, ele curou de todas as formas e em todas as necessidades que esse homem tinha. Então, eu queria destacar para você, que está nos acompanhando, as formas de cura que Jesus exerceu sobre esse homem. Então, eu costumo dizer que são as 4 faces da cura de Jesus. Então, Jesus, a primeira cura que Jesus realiza neste leproso é a cura física, essencialmente. Um homem que tinha uma enfermidade, Jesus cura esse homem e esse homem se vê limpo, né? Se vê purificado. Esse termo purificado era muito comum para eles na época. Então, veja que o texto diz, Jesus estende a mão, toca nele e diz, eu quero, seja purificado. Aí no verso 3 vai dizer, imediatamente ele foi curado da sua enfermidade. Então veja, irmãos, Jesus ele curou uma enfermidade. Esse homem não tinha mais a enfermidade que ele tinha há poucos instantes atrás. Esse homem estava totalmente curado.
E qual que é o nosso problema quando a gente pensa nessas curas milagrosas, nessas curas extraordinárias? O nosso problema é atual. O nosso problema, a nossa restrição com a crença e a fé de que Jesus ainda hoje pode fazer esse tipo de cura, é a maneira como se é tratada nos nossos dias. Então, nós conhecemos muitos lugares, muitas igrejas que comercializam a cura. Então, a cura sempre vai ter um preço. E nós vemos coisas absurdas sendo pregadas e anunciadas em outros lugares. Então, nós criamos uma restrição em crer que Jesus cura. Porque é tanta ação irresponsável, é tanta mentira e falsidade nesse meio, que nós temos dificuldade de acreditar que Jesus cura. Por quê? Porque nós nos baseamos na maneira como outros lugares, outras religiões e outras igrejas lidam e se relacionam com essa questão da cura. Então, vocês podem acompanhar nas mídias esses cultos, principalmente em televisões, que as curas são comercializadas. E quanto mais a pessoa dizima, quanto mais ela oferta, ela está mais suscetível a ser curada, né? Então, se a pessoa não oferta, não entrega o seu recurso, dificilmente ela ser curada. Isso parece um absurdo ouvindo alguém falar, mas é exatamente isso que é assim que se trata aqui no Brasil, esses sinais miraculosos. As pessoas se apropriam do direito de dizer que Deus está fazendo milagre, sendo que Deus não está fazendo, porque Deus faz o milagre da maneira que Ele quer e conforme a sua soberana vontade. E isso é muito difícil para nós, irmãos, porque quando nós não somos curados, como nós queremos, como nós esperávamos que fôssemos, muitas igrejas também tratam isso como falta de fé. Você não teve fé, ou você está em pecado, então é por isso que você não é curado. Irmãos, nem sempre é assim. Nem sempre vai ser assim. Ao longo do Evangelho, nós temos casos de pessoas que não foram curadas. E nós cremos na soberania de Deus, e algumas respostas nós não temos. Nós só podemos crer que Deus, soberanamente, Ele realiza obras extraordinárias em momentos que Ele entende que deve ser feito. E nós nos submetemos à vontade de Deus. A resposta mais adequada para o nosso tempo, para essas ocasiões, é que se estamos enfrentando alguma luta, alguma enfermidade, é porque, provavelmente, Deus quer tratar algo com nós. Mas não porque nós falhamos, não porque nós temos pouca fé, mas porque nós estamos nos tornando pessoas muito melhores, pessoas mais fortes, mais cheias de fé, através dessa luta que nós estamos enfrentando. Irmãos, Deus cura. Qualquer enfermidade que nós conhecemos no nosso tempo, um Covid, Deus pode curar, se Ele bem querer. Nós cremos nisso, eu tenho fé nisso. Mas se Ele não curar, Ele continua sendo Deus soberano nas nossas vidas. Mas Deus é poderoso. E esse homem foi curado, ele foi curado fisicamente. E espero que a gente possa ouvir mais relatos no nosso tempo de pessoas que foram genuinamente curadas, que não foram enganadas, não foram exploradas para se perceberem curadas. Mas Deus tem poder para curar qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo que Ele quiser. Segunda cura que Jesus realiza nesse homem é a cura emocional. Jesus curou fisicamente esse homem e agora Ele está curando emocionalmente esse homem. No verso 3 ainda, Jesus ele estende a mão e toca nesse homem que estava enfermo. Ele toca nesse leproso. Então perceba que uma pessoa que era identificada como um leproso, ela era excluída e marginalizada da sociedade. Havia lugares específicos para que eles ficassem e habitassem. Então, para que eles não pudessem habitar mais entre a sociedade, entre as pessoas, para que não corresse risco de contágios e nada disso, eles eram isolados. Mas não era esse isolamento que nós vemos hoje. Era um isolamento forçado, era compulsório. Eles eram jogados em cavernas, em calabouços. Eles eram jogados em beira de abismos
para serem totalmente distanciados das outras pessoas que, aos olhos da sociedade, estavam curadas. Então, não importa a idade, não importa a realidade financeira, as pessoas eram jogadas nesses lugares próprios para os leprosos viverem. Porque, segundo Levítico, ele era considerado um impuro, e as pessoas não podiam tocar nele. E os sacerdotes, o sumo sacerdote, parecia que eles faziam questão de que isso ficasse bem salientado entre as pessoas. Então pense, as pessoas eram retiradas dos seus convívios, retiradas da sua família, não importando idade nem realidade financeira, as pessoas eram isoladas. Então as pessoas eram distanciadas de suas próprias famílias. Então eram pessoas que ninguém chegava perto, ninguém se aproximava. Eram pessoas que não podiam transitar livremente em outros lugares a não ser o lugar próprio deles. E nós estamos falando de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Ele poderia muito bem dizer palavras à distância e esse homem seria curado. Ele poderia piscar os olhos, ele poderia, em pensamento, ele poderia simplesmente apontar, olhar simplesmente para aquele leproso e aquele homem seria curado. Mas o texto diz que Jesus toca nesse homem. Alguém que há anos não era mais abraçado por ninguém. Alguém que há anos as pessoas identificavam e percebiam ele vindo de longe e corria da presença dele. Alguém, irmãos, que era obrigado a carregar uma espécie de um sino amarrado no seu pulso ou na sua cinta, para que as pessoas ouvissem o barulho do guinzo ou do sino, para que elas pudessem ter tempo de correr para longe dessa pessoa. É essa pessoa que o texto diz que Jesus não apenas olha, não apenas chega perto, mas Jesus toca nessa pessoa. Alguém que não era abraçado há muitos anos, alguém que não recebia um beijo há muitos anos, alguém que nunca mais teve contato físico de ninguém. Jesus toca nessa pessoa. Imagine as emoções de uma pessoa assim. Você e eu sabemos o que é o contato físico para a nossa saúde emocional. Nós sabemos o que é o convívio. Nós estamos sentindo tanto falta do convívio entre nós. Nós estamos encontrando dificuldades porque a gente não pode se abraçar. A gente se cumprimenta de forma diferente. Se nós já estamos incomodados e tendo dificuldades com isso, imagine alguém que há anos ninguém o abraçava. Imagine as emoções dessa pessoa. E o texto diz que Jesus tocou esse homem. Então Jesus cura fisicamente, mas Deus restaura as emoções desse homem também. Esse homem tem um novo ânimo. Ele agora não tem mais o abatimento. Agora ele se sente amado. Agora ele se sente querido novamente. Porque alguém tocou nele. Queridos, o nosso Senhor Jesus, ele não apenas se importa com as nossas necessidades físicas, mas ele também é alguém que cura as nossas emoções, as nossas doenças, as nossas enfermidades da alma. Talvez você, nessa época de quarentena, foi tomado por um abatimento, por um desânimo. Talvez você beirou uma depressão, um princípio de depressão. Queridos, em nome de Jesus, não lute sozinho. Essa é uma batalha muito dura e você precisa de pessoas que estejam em contato com você. Não se entregue, não entregue as suas emoções, não subestime as suas emoções, porque nós vivemos num tempo em que as emoções têm causado muita dor em muitas pessoas. Não subestime o que você está sentindo. Não fique com vergonha das suas fragilidades emocionais. Não fique com vergonha se você foi tomado de tristeza nesse tempo. Não pense que isso é falta de Deus ou falta de fé. Não subestima as suas fragilidades emocionais. Procure ajuda, procure pessoas para conversar. Dialogue, compartilhe, desabafe, em nome de Jesus, porque Deus quer curar suas emoções também. Então Deus cura fisicamente, Jesus cura emocionalmente,
A terceira cura de Jesus é o que eu chamo de cura social. No verso 4, diz assim, Jesus lhe disse, olha, não conte isso para ninguém. E Jesus está dizendo isso por uma série de cuidados que ele está tomando. Para que não haja um grande alvoroço, para que não haja um grande movimento de romanos, não haja uma desordem, não haja uma desorganização, para que romanos e os líderes do Sinédrio não se importassem, não começasse uma perseguição fora de hora. Então Jesus está tomando todos esses cuidados. Mas ele diz o seguinte para este homem que agora está curado: vá mostrar-se ao sacerdote e apresente a oferta como Moisés ordenou. Sabe por que ele está dizendo isso, irmãos? Porque todo o convívio social do povo ocorria no entorno do templo. Então as pessoas buscavam trabalho ao redor do templo. As pessoas iam prestar os seus cultos e as suas ofertas no templo. As pessoas iam atrás do sacerdote no templo. As pessoas iam fazer seus negócios ao redor do templo. As pessoas conviviam as suas festas, os seus encontros, tudo que girava em torno da vida social, do aspecto social, do convívio social, girava em torno do templo. Mas esse homem foi privado desse convívio. Ele não tinha mais esse acesso. Ele não podia mais nem chegar perto do templo. Porque, além de não ser mais o local que ele era bem-vindo, ele não podia transitar naquele local, porque ele era um impuro, e ele não podia mais chegar perto das pessoas, muito menos do templo. Então, Jesus diz para esse homem, vai lá no templo, se mostre para o sacerdote, apresente oferta a Moisés, volte ao seu convívio, entre no templo novamente, mostre a sua cara, mostre como você está agora, porque você está de volta ao convívio. Você pode ser inserido novamente. Não há lugar que você não possa ter mais acesso. Vá lá e mostre para o sacerdote. Então esse homem, ele é restaurado ao seu convívio social. Imagine a cena, irmãos, deste leproso que há anos estava isolado, estava distante de todo o convívio. Imagine, irmãos, esse homem batendo na porta da sua casa, abrindo a porta da sua casa e dizendo para sua família, eu voltei, eu estou curado. Gente, imagine essa cena. As pessoas na sala olham para ele e vê ele curado, entrando na sua casa novamente. Imagine essa cena, irmãos. Família, eu estou aqui novamente. Eu voltei, porque um homem chamado Jesus me curou. Aleluia. Então esse homem foi curado da sua enfermidade, foi curado fisicamente. Alguém que foi curado emocionalmente. E alguém que foi levado de novo ao convívio, alguém que foi curado socialmente. A cura física, a cura emocional e a cura social. Por último, meus amigos e irmãos, a cura mais extraordinária que Jesus realiza na vida desse homem, e a partir dela, todas as outras três foram experimentadas por esse homem, é a cura espiritual. E aqui há uma lógica no texto. A cura espiritual, irmãos, ela ocorreu antes, e é por isso que eu volto para o verso 1. A cura espiritual, ela ocorre antes de todas essas outras três curas da qual esse homem foi submetido. O texto diz no verso 1, que no verso 2, um leproso aproximando-se, o que ele fez, irmãos? Adorou. Adorou de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Então perceba o movimento desse homem. Ele se aproxima de Jesus, ele se ajoelha e adora a Jesus. Antes, a primeira ação dele é se ajoelhar e adorar, antes de ser curado, em qualquer aspecto. Ele estava clamando, mas ele não sabia o que poderia acontecer. Mas antes de qualquer coisa,
antes das suas expectativas, das suas esperanças, da sua fé, antes de ter a noção de tudo que estava acontecendo ao seu redor, antes dele se ver curado, antes dele ver as suas emoções restauradas, antes dele voltar a seu convívio, antes de qualquer coisa que Jesus poderia fazer para ele, ele adorou, gente. Ele adorou. Isso é significativamente importante. Porque, irmãos, muitas pessoas se aproximam de Deus pelo que Ele pode dar e oferecer. Quando o correto é que a gente se aproxime de Deus por quem Ele é. Por quem Ele é de fato. Este homem, ele se dirige a Jesus como Senhor. A palavra grega aqui é Kyrios, é a tradução imediata de Yahvé, o Senhor dos senhores, o nome que o judeu pronunciava. Em outras palavras, esse homem sem ter sido submetido à cura, sem Jesus ter feito nada, absolutamente nada por ele ainda, ele diz, o Senhor é o Senhor. O Deus encarnado, o Senhor que estávamos esperando todos esses séculos. Aquele que foi prometido. Aquele que a gente não esperava mais que poderia vir. Eu estou diante de você. Você é o Senhor, você é o Messias, o Filho de Davi. Você é Deus encarnado. Aleluia. Antes dele ser curado, ele olha para Jesus, você é o Senhor. Eu me ajoelho e adoro a este Senhor que está na minha frente. Irmãos, adore ao Senhor, louve ao Senhor, creia nele, tenha fé em Deus, viva a sua vida da forma correta diante de Deus e dos homens, faça o seu melhor, ofereça o seu melhor testemunho, lute da melhor forma, da forma mais honesta pela sua vida. Enfrente os seus problemas, lute com as suas enfermidades, mas antes de qualquer coisa, antes de qualquer bênção derramada, antes de qualquer benefício que Deus possa te oferecer, se ajoelhe e adore ao Senhor. Porque este homem enfermo, antes de qualquer coisa, antes de ser abençoado, ele adora ao Senhor. Que vocês possam buscar a Deus, servir a Deus, reconhecer este Deus que está diante de vocês, por quem Ele é, e não pelo que Ele pode te dar. Amém, queridos? Que Deus abençoe você aí que está na sua casa. Jesus pode curar fisicamente, pode curar suas emoções, pode curar socialmente, Ele pode curar espiritualmente. Talvez você não o reconheceu como o Senhor, que você possa fazer isso nesta noite, aí na sua casa mesmo. Reconheça o Senhor Jesus como o Senhor dos senhores, o Senhor da sua vida. E Ele possa te oferecer essa cura integral e completa na sua vida. Louve ao Senhor por quem Ele é, não pelo que Ele pode te dar. Que Deus abençoe. Feche seus olhos aí na sua casa e nós vamos orar aqui. Tá bom? Querido Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, pelo relato deste homem enfermo. E obrigado, Senhor, pelo que Jesus fez na vida desse homem e pelo que Ele pode fazer em nós. Ó Deus, mas antes de qualquer coisa que o Senhor possa fazer por nós, que o Senhor encontre entre nós corações dispostos a se ajoelhar, se prostrar e adorar o Senhor, Pai. Que antes da bênção a gente já comece a adorar. Que antes do teu cuidado a gente já comece a reconhecer o Senhor como Senhor. Que antes de qualquer benefício que o Senhor possa derramar sobre nós, que a nossa vida seja uma vida de devoção, que a nossa vida seja uma vida prostrada, ajoelhada diante do Senhor.
Ó Deus, que o Senhor possa ouvir os clamores, Senhor. Há muitas pessoas, ó Pai, enfermas, passando por necessidades, ó Pai, tanto físicas, mas quanto emocionais. Talvez há pessoas, ó Pai, que se sentem excluídas, Senhor, que se sentem tiradas de lado, Senhor. Talvez há pessoas que foram excluídas em algum momento de sua vida. Ó Deus, traga cura nessa noite, em nome de Jesus. Ó Deus, mas se há alguém assistindo, Pai, nosso encontro, se há alguém entre nós aqui, Senhor, que não o reconheceu como Senhor e Salvador, como Senhor dos Senhores, que possa ser nessa noite, Pai. Possa ser nessa noite que essa pessoa possa se ajoelhar diante do Senhor e dizer para todos: esse que está na minha frente é o Senhor. Deus, cura nossa alma em nome de Jesus. Louvado seja o teu nome, por tudo que o Senhor faz por nós, fez por nós. Mas que o Senhor encontre entre nós pessoas dispostas a adorá-lo, sem nada em troca, Senhor, sem nenhuma barganha, sem nenhuma compra e venda, Senhor, mas simplesmente por termos o coração transformado. Ó Deus, que o Senhor nos encontre, Pai, nessa condição de adoradores, de pessoas que adoram, antes, ó Pai, de qualquer coisa que o Senhor possa fazer por nós. Louvado seja o teu nome, Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe você aí na sua casa. Enquanto os meninos venham aqui na frente novamente para a gente cantar mais uma última canção. Queria mandar um abraço para mais algumas pessoas que entraram aqui no chat. Tiago, Daute Mariano. Esse Daute Mariano, irmãos, é o meu sogro, é o pai da minha esposa, tá? Irmão Sidney, Deus abençoe o irmão Sidney. Deixa eu ver. São essas pessoas que estão nos acompanhando aqui. Se você está aí nos acompanhando e tem algum motivo de oração, pode colocar aí no chat para que a gente possa compartilhar juntos. Ao final desta canção, eu retornarei para orar mais uma vez com vocês e em seguida para o nosso momento de comunicações, tá bom? Que Deus abençoe, que Deus possa semear essa palavra no seu coração. Meus irmãos, iremos citar o hino número 62, Nome Precioso. Para os irmãos que, só lembrando, para os irmãos que gostariam de entregar o dízimo ou oferta, pode fazer por transferência, através da conta da igreja, ou então procurar a mim ou o Isaac. No nome de Jesus, o Salvador, este nome abençoado seja todo ladrão. Nome bom, Deus é fé, a esperança do porvir. Nome bom, Deus é fé. A esperança do porvir, esse nome leva sempre para frente de terá no alcance quando volte a aparecer. Nome bom, Deus é fé, a esperança do porvir. Nome bom, Deus é fé, a esperança do porvir. Oh, que nome precioso, gozo traz ao coração, sendo Jesus aceito, tudo virá no seu perdão. Nome bom, Deus é fé, a esperança do porvir. Nome bom, Deus é fé, a esperança do
A esperança do porvir. Amém. Ó Senhor Deus, abençoe o teu nome, Pai, que está acima de todo nome, Deus. E é a ti que nós esperamos, ó Deus, no porvir, Pai. Quando iremos, ó Deus, para junto de ti, ó Deus. Essa é a nossa esperança, Deus. Amém. Palavra para o pastor. Irmãos, louvado seja o Senhor. Eu vou mais uma palavra de oração ao final. Alguns avisos importantes para toda a igreja. Hoje pela manhã nós tivemos uma reunião muito produtiva com os líderes de ministérios. E eu tenho uma notícia muito boa para todos. Dia 8 de novembro, daqui 2 semanas, nós retornaremos aos cultos presenciais, tá? E todas as outras atividades também. Então, logo no dia 8 de novembro, retornaremos à escola bíblica e também o culto à noite. E logo no dia 10, na terça-feira, voltaremos ao nosso culto de oração, tá? Com todos os cuidados, temos alguns aspectos para cuidar, para que a gente volte. Precisamos adquirir alguns equipamentos importantes. Mas nós voltaremos dia 8 de novembro, irmãos. Orem por essa data, orem para que seja um retorno tranquilo, para a glória do Senhor. Vamos ter toda a calma e toda a tranquilidade nesse retorno, né? Nós não temos muitos cuidados ainda, algumas restrições para observarmos, mas retornaremos, irmão, com toda a segurança que nos é exigida nesse momento, tá bom? Então, ore por isso. É um momento muito importante histórico para a Igreja de Sabaúna. Depois desse ano tão desafiador, vamos retornar aí com toda a segurança e com toda a prudência, tá bom? Também conversamos muito sobre a nossa agenda até o final do ano, né? Já em novembro teremos algumas programações especiais. Em dezembro, se Deus nos der graça, vamos fazer, na medida do possível, uma programação de Natal, né? E nós precisamos carregar esses motivos de oração, tá bom, irmãos? Precisamos de muita oração para que tudo corra bem, tá? Essa semana estarei aqui em Sabaúna, na terça e na quinta. Tem algumas casas que já estou agendado para visitar. Se você quer que eu faça uma visita, me ligue, me mande uma mensagem. Eu estou no grupo Família IBS. Você pode me ligar e a gente vai agendar, tá bom? Se você não fizer isso, eu vou atrás de você, tá bom? E há muitas pessoas que eu ainda não consegui colocar no meu radar, então vocês me ajudem nisso também. Entre em contato com as pessoas. Vamos trabalhar aí com o objetivo, trabalhar duro com esse objetivo do dia 8 de novembro, tá bom? Também tem um recado para as pessoas que estavam se preparando para o batismo. Voltaremos também, logo após esse retorno presencial. Já vou deixar preparado isso, vou marcar um encontro com esses queridos que estavam se preparando para o batismo, para que a gente possa dar sequência também. Bom, então fiquem tranquilos, nós vamos retornar, graças a Deus, com todos os cuidados, em todos os aspectos, tá bom? E que Deus abençoe você, tenha uma ótima semana. Estou vendo aqui algumas falas no chat. O Tiago, o tio está assistindo o culto com a gente, ele não é convertido ainda, o nome dele é Sérgio. Deus te abençoe, Sérgio, seja bem-vindo aqui no nosso meio, mesmo que de forma online. E o Tiago está pedindo para orarmos pelo seu tio Sérgio, vamos orar por ele também, né? Pedro Xavier, Maiara Guedes, Lucélia Prado, Pedro Xavier, todos estão aqui comentando aqui no chat. Deus abençoe todos vocês. E, irmãos, tenham uma ótima semana, tá bom? Tenham um bom restante de domingo. Que Deus abençoe, que seja uma semana extraordinária para cada um de vocês, né? Que Deus nos ajude, Senhor, nesse retorno, que o Senhor nos abençoe. E, em nome de Jesus, tudo vai correr bem. Deus abençoe. Eu vou orar, encerrando o nosso culto neste dia. Feche seus olhos aí na sua casa. Você aí na sua casa, você pode dar as mãos para a sua família, você pode abraçar a sua família aí no seu lar, tá bom? Vamos orar.
Louvado seja o teu nome, Senhor, nós te agradecemos por esse encontro. Obrigado, Pai, pelo coração tão disposto, Pai, de cada um, Pai, que está trabalhando duro para que esses encontros ocorram. Ó Deus, abençoe esta equipe de louvor, ó Pai, obrigado pela vida de cada um, obrigado pelo coração de cada um deles, Senhor. Meu Deus, louvado seja o teu nome por eu poder conhecê-los e ter eles aqui. Obrigado por cada irmão que está assistindo no seu lar. Obrigado por cada família representada, Senhor. Que a tua graça repouse sobre esses lares. Ó Deus, que o Senhor entre com cura sobre essas vidas e sobre essas casas. Ó Deus, abençoe o nosso bairro, Senhor. Abençoe o distrito de Sabaúna, Vila Matias, Senhor. Abençoe nossa cidade. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que nos acompanhou nessa noite, que cada um, Pai, possa ter experiências profundas com o Senhor ao longo da semana. Pedimos a tua bênção sobre o Sérgio, o tio do Tiago, que o Senhor abençoe, obrigado por ele nos acompanhar, que a tua graça repouse sobre a sua vida também. Abençoe, Senhor, abençoe nossos irmãos mais velhos de nossa igreja, que o Senhor proteja eles, que o Senhor os livre de todo mal, que o Senhor cuide da saúde de cada um deles, abençoe nossas crianças, Senhor, que o Senhor possa, Pai, caminhar ao lado deles, Senhor, abençoe os jovens e adolescentes também, de nossa igreja, que eles possam, Pai, ter experiências com o Senhor também esta semana, e que o Senhor seja adorado por nós antes de qualquer bênção, Senhor. Que o teu poder, ó Pai, o teu amor, a graça e a paz do Senhor Jesus e as doces e preciosas consolações do Espírito Santo seja com cada um dos teus filhos. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, uma ótima semana para cada um de vocês. Deus abençoe, irmãos. Um abraço.